Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Caminhamos para o penúltimo dia dos nossos encontros com o profeta Ezequiel e suas mensagens de zelo do Senhor em relação ao seu povo, na relação com este povo, na santidade exigida de cada um deles e desse renovo e redenção que somente o Senhor pode trazer. Hoje lemos os capítulos 43, 44 e 45. Mais uma vez, no capítulo 43, o profeta tem a visão da glória do Senhor e de uma glória que volta ao templo. Depois de ter abandonado o povo de Israel, esta glória do Senhor faz com que o profeta perceba o retorno dela ao templo do Senhor, vindo do mesmo lugar de onde havia sumido, desaparecido da presença do povo. E faz este profeta, mais uma vez, prostrar-se com o rosto no chão. O Senhor então começa a falar sobre esta dinâmica que haveria de reger os próximos dias do templo do Senhor. O Senhor chega a dizer: eles, o povo de Israel e seus reis, nunca mais profanarão este lugar. Nunca mais profanarão meu santo nome, ao cometer adultério adorando outros deuses ou ao honrarem relíquias de seus reis que morreram. O Senhor então começa a falar sobre esse período de santidade que viria sobre o templo, o altar sendo consagrado. Fica claro que uma coisa é a arquitetura do templo, sobre a qual nos debruçamos nos capítulos anteriores da visão de Ezequiel. Outra é a glória de Deus que enche o templo. Seguimos então com o capítulo 44, onde o Senhor continua falando sobre esse retorno da sua glória ao templo. E então Ezequiel diz que o homem que o guiava por essas visões o levou para a frente do templo. Ele olhou e viu novamente a glória do Senhor encher o templo. E mais uma vez, prostrou-se com o rosto em chão. O Senhor então começa a dizer que este povo passará a usar linho e não mais lã. E existe aqui algo talvez que seja interessante notar. Estamos falando de sacerdotes que não mais usarão lã, tecido extraído do corpo da ovelha, da pele da ovelha, mas passarão a usar linho, cultivado, tratado, regado. O Senhor está dizendo que o padrão de sacerdote que ele terá neste templo não é daquele que arranca lã de ovelha, é daquele que cultiva a terra, daquele que planta semente, daquele que rega. Nós, sacerdotes do Senhor, jamais devemos ter um chamado para arrancar carne, lã, pele, sangue de ovelha. Nosso chamado é para lançar sementes, para cultivá-las, para fazê-las crescer, para delas extrair aquilo que o Senhor nos deu. Este é o chamado do sacerdote. O Senhor ainda continua falando a respeito da herança dos sacerdotes, deixando claro que eles não terão propriedades, pois eu sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo. O Senhor deixa claro que esses sacerdotes devem ter somente uma ambição: fazer o nome do Senhor conhecido em toda a terra, glorificá-lo, adorá-lo e levar o povo a esta vida de adoração. No capítulo 45, então, o Senhor começa a falar da repartição da terra entre as tribos de Israel e diz ao povo para que separe para o Senhor uma parte como sua porção santa. A primeira divisão deve ser feita para o Senhor. Tudo que oferecemos a Ele não pode ser o resto, as migalhas,
mas sim as premissas daquilo que possamos oferecer a Ele. O Senhor, então, deixa claro também, neste capítulo 45, a respeito daquilo que Ele espera dos príncipes de Israel, dos líderes de Israel. Ele diz no versículo 9: parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. O Senhor exige desses líderes uma conduta de retidão, de misericórdia, de atenção, principalmente com aquilo que Timothy Keller, em Justiça Generosa, denominou de quadrante da vulnerabilidade. O Senhor exige de seus líderes que cuidem do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. O Senhor, então, faz questão de continuar neste capítulo 45 com as mensagens a respeito das ofertas especiais, das comemorações, daquilo que o povo ofereceria de oferta ao Senhor. Novilho, sem defeito, para purificar o templo. Altares sendo erigidos para se tornarem sagrados. Percebemos então que depois de expressar a dinâmica de uma teologia da arquitetura do templo, passamos a ver uma teologia do preenchimento do templo. Ontem falamos sobre o sagrado e como nos tornamos nós o templo do Senhor, não mais construído por mãos humanas, mas um templo que foi conquistado na cruz do Calvário, a partir do momento em que o véu do templo se rasgou e Deus passou a habitar no homem. Hoje, lemos sobre detalhes de um templo que deixa de ser uma mera construção e passa a ser cheio da glória de Deus. Desta mesma forma somos nós. Podemos ser prédios vazios, preocupados simplesmente com a estética de nossa arquitetura externa, com aquilo que é vislumbrado e percebido pelo mundo. Ou então, passamos a perceber que este templo que nós somos precisa ser cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. É importante que o templo tenha uma estética e Ezequiel deixa isso claro. Mas o ápice, o apogeu, a razão de existência do templo é ser cheio da glória de Deus, é ser a habitação do Deus vivo. E a glória de Deus é essa presença que eu e você sentimos, que nos leva à adoração, que nos leva a uma vida de temor em tremor, em que Deus está presente e só nos resta prostrar o rosto, o coração e a mente e adorá-lo. Escolha na sua vida ser um templo do Altíssimo. Reconstrua-se, feche suas brechas, resolva antigas trincas que queriam levar este templo ao chão. Quantas e quantas vezes pensar em derribá-lo, mas o Senhor o manteve de pé e o reconstrói para que este templo volte a ser o lugar da habitação do Altíssimo. Permita-se sentir esta glória do Senhor invadindo a sua vida. Permita-se ser este templo a ser cheio com a sua presença. Que Deus te abençoe.